Olá, meus amores! Olá, ninhos! Tudo bom? Estamos de volta agora com a nossa revisão. Vamos lá? Simbora, galera! Nesta aula, nós vimos o futuro simples dos verbos irregulares. O que aconteceu? Na aula anterior, nós vimos o futuro simples dos verbos regulares, onde seguia o mesmo modelo de conjugação, tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira conjugação. Vimos que a gente não precisava tirar a raiz do verbo para conjugar nenhum verbo no futuro simples. Simplesmente acrescentar as terminações para qualquer conjugação. Então, é o verbo mais simples de a gente conjugar. Na aula 20.1, nós vimos o que, galera? Os irregulares. Aí que começou a confundir um pouquinho a cabeça de vocês. Por quê? Porque nos irregulares, eles não vão seguir a regra, a mesma ordem do outro. O que vai acontecer? A raiz que vai mudar. No irregular, a raiz é diferente. A terminação não. A terminação vai continuar a mesma, que vai ser e, as, a, emos, eis e an. Certo? Mas a raiz é que ela muda para a maioria totalmente. E quais são esses verbos? Então, nós vimos, são 8, 9, 10, 11 verbos. Somente esses, certo? Apenas o verbo decir, que vai ficar dir, eu diré, tu dirás, ele dirá, nós outros diremos, vosotros direis, eles dirão. Para ficar mais fácil, é só lembrar que as terminações vão ser as mesmas do futuro simples, regular. Isso. Essas terminações não vão mudar. Nunca. O que vai mudar é o quê? A raiz do verbo. Lá no futuro simples, dos verbos regulares, nem a raiz muda, só acrescenta a terminação. Isso. Nos irregulares, a raiz muda quase que totalmente. O ser fica ar, are, arás, ará, aremos, areis, arão. O poder, podré, podrás, podrá, podremos, podreis, podrão. Poner, pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondreis, pondrão. O querer, ele vai acrescentar um R a mais, então vai ficar querer, aí ele vai se vibrar um pouquinho a mais. Querrás, querrá, querremos, quereis e querrão. Saber, sabré, sabrás, sabremos, sabreis, sabrão. Salir, saldré, saldrá e assim sucessivamente. Tener, tendré, tendré, tendrás e assim para frente. Lembrando sempre de vibrar os R's. Venir, vendré, vendrás. Caber, cabré, cabrás. E o haber, abré, abrás, abrá, abremos, abreis e abrão. Vimos nessa aula também algumas curiosidades e expressões sobre o Equador, como vocês viram lá, o país cheio de vulcões e coisas do tipo, e as expressões próprias, que lá falam o espanhol como língua oficial, mas que não que se tem a influência de outras línguas, como a língua indígena, o quechua, mas que não é oficialmente reconhecida. E tudo mais que vocês viram sobre o Equador. E ainda ficou Vocês viram que quase também não tem expressão. A gente trabalhou muito mais curiosidades do que expressões. Isso mesmo. Porque ele, assim como os venezuelanos acreditam que... Também falam um espanhol mais bonito. Mais bonito, mais correto, mais perfeito, sem muitas gírias. Certinho. Então é isso, galera. Nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa aula de revisão. E só um detalhezinho, nós estamos sentindo falta das mensagens de vocês no YouTube, sabia? Nunca mais encontramos nenhuma mensagem. Olha aí. O que vocês acham de deixar uma mensagem pra gente? Responde lá e diz como é que vocês estão, se estão gostando das nossas aulas. A gente está chegando ao final, gente. É verdade. Desse módulo. Dá pelo menos um oizinho lá pra gente, tá bom?
Tá certo. Então, a gente se vê daqui a pouquinho na revisão da nossa atividade. Tchau, tchau. Também tá. Olá, meus amores! Voltamos! E aí, tudo certo? Tudo bonito, anotações feitas, atividades simples, fácil, futuro simples, só que irregular. Gente, mais fácil do que ir só roubando doce da boca de criança. É verdade. E aí, galera, como é que foi? Foi tranquilo? Conseguiram fazer a atividade belezinha, tranquilinho, com calma? Eu espero que vocês tenham chegado ali um joinha bem legal, 100% de aproveitamento. Mas vamos conferir agora as respostas corretas. Simbora! Vamos lá. Questão número 1. Sabemos que o futuro simples dos verbos regulares mantém-se o verbo no infinitivo e acrescenta-se apenas as terminações para as 3 conjugações. Já nos verbos irregulares, qual a regra abaixo se aplica? Lembra lá, a gente trabalhou que os verbos regulares, ele é o mais simples. O irregular tem ali uma outra regra. É, isso mesmo. A raiz é diferente do infinitivo e a terminação é a mesma, por exemplo, a do ido? Letra B. A raiz é diferente do infinitivo e a terminação é a mesma do regular? C. Tanto raiz quanto terminação são diferentes do regular? D. A raiz é igual ao infinitivo e a terminação é a mesma do regular. A raiz é igual ao infinitivo e a terminação é a mesma do regular. É diferente. É diferente do regular que eu tava lendo lá em cima. Olha lá. Eu li diferente e falei mesmo. E aí, galera? Qual é a diferença nesse futuro simples? Lembra que nós estamos falando do verbo irregular. Né? E lá no verbo regular nós aprendemos que ele tem Não muda nada. Não muda nada. Ele só acrescenta, não é? Isso. Não muda nada no infinitivo. Acrescenta-se As terminações igualzinha para as 3 conjugações. Para as 3 conjugações. E no verbo irregular, muda-se o radical do verbo. E ele muda quase que totalmente ali a nossa raiz do verbo, o radical do verbo. Porém, as terminações vão ser as mesmas do verbo regular. Então, qual é a resposta correta? Alternativa B. A raiz é diferente do infinitivo e a terminação é a mesma do regular. Questão número 2. Inês e Joe, aí nós vamos usar o verbo salir, para Colômbia em julho. Qual a conjugação correta no futuro simples completa a sentença? Como é que vai ficar? Inês e Joe. Primeiro você tem que lembrar aqui que Inês e Joe, ela e eu somos... Nosotros. Nosotras, no caso, Inês. Nosotras. E a gente aqui, Joe, sou feminina, mas os meninos vão colocar nosotros. Nosotros. Enfim, como é que vai ficar? Nosotros saldré para Colômbia em julho. Nosotros saldremos ou saldrás para Colômbia em julho. Nosotros saldrá para Colômbia em julho. Nosotros saldremos para Colômbia em julho. Ou nosotras saldrão? E aí, tem o verbo regular ou irregular? O verbo irregular. E a resposta correta é o quê? Nós outras saldremos. Eu saldré, tu saldrás, ele saldrá, nós outras saldremos. Vós outras saldrãs, eles, vós outras saldreis e eles saldrão. Observem que aí na tabela, não é uma tabela, mas dá para você seguir. As, a, emos, a. Aí faltou só o ex ali. E aí dá para saber que o verbo é irregular por conta da raiz. Então, gente, se apega aí com essa referência que fica mais fácil.
Viu? É muito simples, é muito Muito fácil. Todas as vezes que você vê o sujeito do verbo, você transforma ele para o pronome pessoal. Que quando você transformar para o pronome pessoal, vai ficar muito mais fácil para vocês. E lembra que é a mesma regra da língua portuguesa. Se sei pronome em português, sei pronome em espanhol. Tranquilíssimo. Vamos à questão número 3. Na frase, Carmen todavía no visitar su nuevo sobrino. Qual a alternativa correta completa essa sentença no pretérito perfeito composto? Aqui nessa questão, nós demos uma voltadinha para poder lembrar, mostrar para vocês que vocês não podem esquecer de todos os outros. E também a gente quis confundir um pouquinho a cabeça de vocês. Qual que vai combinar aí? Carmen todavía no has visitado su nuevo sobrino? Carmen todavía visitado su nuevo sobrino? Carmen todavía no ha visitado su nuevo sobrino? D. Carmen todavía no hemos visitado su nuevo sobrino? Pretérito composto tem o quê? Duas. Calma aí, ainda tô na E, mulher. Carmen todavía no visitaste su nuevo sobrino? O que a gente precisa lembrar? Que é pretérito perfeito composto. Então, não é a alternativa B, não é a alternativa E. Carmen é ella, terceira pessoa do singular. Yo he, tu, has. Então, yo he, tu has, ele, a. Então, automaticamente sabemos que é habitado, porque tem a terminação ado. Certo, meus amores? Então, simbora para a questão número 4. Aí a gente volta ali de novo para o nosso futuro simples do irregular. Vai lá. E na frase, Maria a cenar com nós outros. Qual é a forma verbal que completa a lacuna? Aí a gente vai de novo para aquela nossa regrinha. Maria é quem? Ella. Terceira pessoa do singular. Se vocês quiserem se adiantar, vocês têm aí, vocês podem ir conjugando uma pessoa a cada verbo, né? Ou vocês podem ir pela terminação. Faz a tabelinha, como a Tainá já ensinou vocês. E como eu estou refazendo aqui com as Como ela está ali terminações. refazendo, faz a tabelinha e observa. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente ainda tem aqui alguém que vai querer confundir a gente. Com certeza. Olha aqui, outro que quer confundir, outro que quer confundir. Nós vimos, aqui a gente está falando o verbo venir, né? Se é venir, nós vimos que lá no nosso quadrinho, que o verbo venir vai ficar vendré. Beleza, ficou vendré. Terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira. Vendrá. Não é plural. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Maria vendrá a cenar com nós outros. Foi simples? Muito fácil, gente. Mais fácil do que isso, só roubando doce da boca de criança. Mamão com açúcar, essas coisas que é fácil demais. É muito fácil, foi muito fácil. A gente fica repetindo tanto na cabeça de vocês, que eu acho que já está ficando automático, não é? O verbo é fácil, não é? É fácil. Se você, principalmente o futuro, gente, o futuro simples, tanto regular quanto irregular, ele é simples. É facinho de a gente O compreender. que vai diferenciar só é o radical, que em um muda e no outro não muda nada. E se você, lá na hora da avaliação, ainda tiver com dúvida, é só se atentar aos marcadores temporais. Que ainda facilita bastante
a vida de vocês, viu? É verdade. Na hora da avaliação, se atentem aos marcadores, se atentem ao contexto. Ah, mas a professora, não estou conseguindo revisar. Gente, volta nas nossas aulas, assiste de novo, dá uma pesquisada aí, dá uma olhada no material de vocês que consegue sim, tá bom? Vamos lá então para a questão do Enem? Simbora pro Se Liga no Enem. Vamos ver se a Tainá vai ler. Ela vai só ler. Ai, gente, eu gosto desse texto. Ah, eu também gosto. Eu gosto desse texto. Do Carpinteiro de Goicoechea. Vamos lá. El Carpinteiro foi no Enem de 2018. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor. De qué árbol vienen, qué edad tienen, y oyéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video y ver una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él ni le ve ni le viene. Pero gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles. No conto de Galeano, a expressão ni le va, ni le viene encerra uma opinião a respeito do quê? Desconstruir a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer, contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. C. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. D. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. E. Evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. O que a gente tem que se atentar? Sempre à história, ao contexto. Por que Orlando comprou um videocassete? Foi para quê? Né? Foi para ele assistir filme? Ele começou a ficar apaixonado por filme? Ou o quê? O que foi que ele falou para o vizinho dele? Que ele comprou aquele filme que não tanto faz como tanto fez o que está passando. Que o que interessa para ele são os móveis que estão passando na TV. Para ele ter ideias melhores e melhorar o seu desempenho e o seu trabalho. Assim, ele evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Muito bem. E chegamos ao final da classe 20. Já tá acabando, hein? Então, manda lá no YouTube pra gente as dúvidas, os feedbacks, o joinha. Diz como é que vocês estão se portando. Compartilha. Isso, curte e compartilha as nossas aulas, tá bom? Aperta o sininho. Literalmente ela virou blogueira, gente, não tem jeito. Aperte o sininho para receber as notificações. Não tem jeito, ela vai montar um canal só pra ela, fica tranquila aí, daqui a pouco ela vai... Olha aí, o que vocês acham? Eu monto um canal para mim ou não monto? Olha aí. Façam uma enquete, vou abrir uma enquete, acho que lá no Instagram. Me procurem no Instagram, La Maestra Tainá, que aí eu vou abrir uma enquete. O que vocês acham? Eu abro um canal ou não abro? Olha aí. Quem sabe eu não realizo meu sonho de ser youtuber e ganho uma placa do YouTube. Olha aí. Tá vendo, gente? Então, a gente se vê daqui a pouco na aula número 21. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau, galera.